Amém, que igreja, boa noite, a paz do Senhor, um momento muito especial, né, nós estarmos na casa do Senhor, momento de nós entregarmos tudo aquilo, né, que nós precisamos, né, para que nós possamos nos encher da presença dEle, para que Ele seja realmente suficiente, né, para as nossas vidas. Eu creio que nós como igreja, nós temos vivido um tempo diferente nesses dias. Temos ouvido muitas palavras, né, sobre a volta do Senhor. Temos ouvido daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E Deus tem ministrado algo no meu coração. E eu creio que a confirmação dessa palavra, ela veio, né, na sexta-feira e veio no sábado. A gente estava no INAConf, na sexta-feira e no sábado. E tanto na sexta quanto no sábado nós ouvimos algumas palavras e alguns personagens bíblicos, né, que veio confirmar aquilo que Deus tinha ministrado ao meu coração, né? E eu queria, de alguma forma, trazer isso para a igreja também, né? Então, quando o pastor me passou a responsabilidade de estar aqui nessa noite, né, eu pedi para Deus para que trouxesse algo, e Deus confirmou nesse final de semana, né? Então, o título dessa mensagem é Processo e Superação nos faz viver o propósito. Quem esteve em Londrina, né, ouviu muito uma frase, né, que sem processo não há transformação. E sem transformação não tem como Deus agir nas nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos nascer de novo. Nós ouvimos isso, né? Compartilhando um pouco daquilo que nós ouvimos, algo que marcou muito a minha vida, né? Nesse final de semana, foi um exemplo que o pastor Marcelo Jamal usou, né, sobre certidão, né? Certidão de óbito e certidão de nascimento, né? E nós precisamos ter as duas certidões. Certidão de óbito, porque nós morremos para o mundo, nós estamos sepultados para o mundo. E nascemos de novo em Cristo Jesus, né? Então, isso marcou muito a minha vida. E, às vezes, né, quando Deus quer falar, quando Deus quer ministrar aos nossos corações, né, às vezes a gente fica meio receoso, né, e pergunta, será que eu mereço? Né? O que Deus tem para mim? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Né? Então, dentro dessa temática, né, processo e superação, nos faz viver o propósito de Deus. Eu queria ministrar a sua vida, né, sobre aquilo que Deus ministrou no meu coração. Nós nascemos, nós crescemos, e nós vamos passando tanto por processo quanto por, né, superação, tanto na área ministerial, na nossa área familiar, né? Se a gente começar lá desde quando criança, né, a gente vem vivendo algumas fases, e em toda fase tem um processo, e em todo processo nós vamos precisar superar algumas situações, né? E processo, né, o que eu entendo por processo? Processo é aquilo que vem de Deus para nós. Deus precisa mudar algo dentro de nós. Então, por isso que nós vamos passar pelo processo para que haja transformação, né? E superação é algo que nós precisamos nos esforçar. Vai depender de nós, né? É um esforço nosso para que aquilo que Deus fez, né, não seja perdido. Então, muitas vezes, né, na nossa vida, eu não sei quem já parou e já pensou, né? Qual o propósito da minha existência? Alguém já fez essa pergunta? Por que existo? Por que estou aqui? Queridos, eu queria ministrar a tua vida sobre essa pergunta, né? A Bíblia ela nos ensina, né, que o propósito de Deus na nossa vida é aquilo que Ele já nos deu. Quando nós nascemos, Deus já determinou algo para as nossas vidas. Nós já nascemos com um propósito. Agora, cumprir esse propósito vai precisar doer,
nós vamos precisar passar por um processo de transformação. E dentro do processo de transformação, nós também vamos precisar superar alguns medos, algumas situações que nos impedem de sermos, instrumentos na mão do Senhor. Deus, Ele nos transformou, E eu creio que nós fomos transformados para transformar. Deus está esperando de mim e Deus está esperando de você essa transformação para que nós possamos alcançar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Depende de nós, Eu ouvi também algo nesse final de semana que o papel do Espírito Santo é convencer. A gente sabe disso, A gente já ouviu tantas vezes, Quem convence é o Espírito Santo. Nós sabemos disso. Mas o Espírito Santo só vai convencer quando nós anunciarmos a palavra para alguém. Quando a palavra chegar ao coração de alguém, aí vai ser, o papel do Espírito Santo para poder usar, e transformar aquela vida. Então, queridos, dentro dessa pergunta, qual o propósito da minha existência? Eu separei, dois projetos, de Deus para as nossas vidas. E o primeiro, é para glorificá-lo. Nós nascemos com o propósito de glorificar a presença do Senhor. Se não for para glorificarmos a presença do Senhor, não tem por que estarmos aqui. O tempo que nós passarmos aqui, se não for com esse propósito de glorificar ao Senhor, vai ser um tempo perdido. E aí entra o sacrifício da cruz. Jesus, Ele morreu, para que nós tivéssemos uma vida, e uma vida em abundante. E essa vida abundante é com Ele. Para que nós fôssemos, redimidos dos nossos pecados e fôssemos salvos, para que nós pudéssemos ter uma vida com Ele. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e através dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eterna. Amém. 1 Coríntios 10:31 diz assim: então se vocês comem ou bebem, ou quer que façam, façam tudo para a glória de Deus. Nada acontece fora da presença de Deus. Nada, queridos. Tudo aquilo que acontece tem um espaço curto de tempo, uma hora isso vai dar mal. Mas em Deus, nós podemos ter a certeza de que é eterno, porque nós sabemos quem nos chamou. E um outro projeto que Deus tem para nós é que nós possamos desfrutá-lo, da sua presença e desfrutar dele. Isso também é algo que Deus projetou para nós, a nossa existência. E Salmos 16:11 diz assim: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Precisamos ter alegria. Precisamos ter prazer de estar na presença do Senhor. Ele pede para nós desfrutarmos da sua presença. Salmo 37:4 diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Queridos, Deus está pedindo para nós termos prazer nele, para nós usufruirmos, para nós desfrutarmos dele, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. E eu queria que você colocasse isso, dentro do teu coração, E quando vinha essa pergunta, qual o meu propósito? Por que existo? Existo para glorificá-lo e existo para desfrutá-lo, porque sem Ele nada acontece, e o que fazemos só vai ter alegria nele. Fora dele não tem alegria, fora dele não tem prazer, fora dele não tem nada. E eu queria que você entendesse isso e trouxesse isso para a tua vida, Por que isso, querido? Porque Deus tem um propósito para nós, Como eu falei,
nós nascemos dele, ele nos projetou. E esse propósito, né, ele é para que nós venhamos a mudar as nossas vidas. Por quê? Porque nós nascemos no pecado e nós precisamos nos purificarmos do pecado. E nós precisamos lutar todos os dias contra a nossa carne, contra o pecado, e nos santificarmos para que realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós não venhamos a perder, né? E tem uma frase, acho que está projetado lá, quando alguém é escolhido por Deus para uma missão específica, há todo um processo de preparação estabelecido por Deus. Como eu disse no começo, não há, né, transformação se não houver um processo. E nós, né, podemos tirar muitas lições, né? Eu quero ministrar sobre, né, a vida de Moisés, mas algumas frases, querida, eu queria deixar para você. Quem pula o processo não é transformado. Se você demorar para deixar Deus agir, o processo também vai demorar. Está em nós. Nós ouvimos, né, agora, sobre 2 portas. E o processo também depende de uma atitude nossa. Nós precisamos dar um passo e deixar: Deus, eu quero. Me usa, faz de mim aquilo que o Senhor quer. Nós vemos alguns homens de Deus, né, que tiveram que passar por esse processo, né? E às vezes, o que nós andamos tão ansiosos, né? Que nós queremos as coisas para ontem, que não esperamos o tempo de Deus, né? Nós vemos que alguns homens de Deus, Noé precisou de 120 anos, né, para que a chuva viesse. Imagine você construindo uma arca, as pessoas te chamando de louco, e você não sabe quanto tempo isso iria demorar. Para Noé demorou 120 anos. Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. Queridos, muitos conhecem a minha história, a história da Luciana. Nós esperamos aí 11 anos, né, pela nossa filha, que era a filha da promessa. Nós tínhamos, né, um diagnóstico médico que tanto eu quanto a Luciana, nós não poderíamos ser pais naturais. Mas a gente tinha uma promessa, né? E, queridos, em 11 anos, nossa, Deus precisou dar tanta bofetada em nós. Eu imagino, né, 25 anos que Abraão esperou. José passou 13 anos na prisão por um crime que ele não cometeu, até que ele pudesse virar governador do Egito, né? Moisés esperou 80 anos até que Deus aparecesse numa sarça ardente e lhe falasse qual era o seu propósito. E nós queremos que Deus faça as coisas ontem. Se não fizer amanhã, já estamos bravos. Já estamos desacreditando que realmente foi Deus que nos chamou ou Deus que nos direcionou para fazer algo. Queridos, aquiete o teu coração. Porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir as suas palavras. E isso nós precisamos, por isso nós precisamos passar por esse processo, né? Moisés, ele é um exemplo, né, de alguém que precisou passar pelo processo. E nós podemos, né, dividir a vida de Moisés em 3 fases, né? Moisés viveu 120 anos, né? 40 anos ele viveu no Egito, né, na casa lá de Faraó, e sendo, né, bem tratado, bem estudado, né, sendo preparado. Alguns falam que ele até seria preparado para ser um futuro Faraó, né? Os próximos 40 anos ele passou pastoreando ovelhas na terra de Midian, no deserto. E os outros 40 anos ele passou no deserto, liderando
o povo de Israel, né? Então, essas 3 fases. Imagine 40, 40 e 40. E nós estamos aí, né? Eu tenho 46 anos de idade, né? Então, Deus ainda, né, ainda vai mexer, ainda vai cutucar muito a minha vida ainda para que, né, esse processo daquilo que Ele tem que fazer ainda vai acontecer muita coisa ainda. E dentro desse processo, querido, eu dividi a mensagem em 2 partes, né, sobre processo e sobre superação. E dentro dessas 3 fases, né, nós vamos comentar um pouco sobre cada fase. A primeira fase de Moisés, ela foi, né, até os seus 40 anos. E Êxodo, capítulo 2, do 11 ao 14, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Então esse foi a primeira etapa, né, da vida de Moisés. Nós sabemos a história de Moisés, né? Moisés já nasceu com uma determinação de morte, né? O faraó já queria matar as crianças e a gente conhece a história. Ele foi, né, colocado no rio, mas ele foi salvo por quê? Porque Deus tinha um propósito sobre a vida dele. E qual era o propósito de Deus sobre a vida de Moisés? Libertar o povo de Israel, né? Que eram escravos, que eram cativos no Egito, né? E a gente olha, né, a libertação do povo de Israel, a gente vê que ela demorou 400 anos, né? Desde a promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, né, que eram a sua descendência, demorou 400 anos, até que Deus um dia se lembrou da promessa que tinha feito, né, e viu em Moisés, né, um libertador para o povo. Moisés olhou, queridos, ali, né, nesse primeiro processo, ele orou para todos os lados, né, e aí quando ele cometeu aquele, né, homicídio, ele imaginou que ninguém tinha visto, né, mas alguém estava olhando. E um detalhe mais importante: Deus estava vendo. E a gente pode imaginar que Moisés, né, iria libertar o povo de Israel da sua maneira, né, matando da sua maneira, né, exterminando da sua maneira. Mas não era esse o propósito, não era esse o propósito de Deus para a vida dele, né? Então, muitas vezes nós vamos tomar atitudes nas nossas vidas que estão fora da vontade de Deus. Nós ouvimos também esse final de semana sobre livre-arbítrio. Foi assim, algo sobrenatural de Deus, né? São escolhas que a gente faz. E as escolhas que a gente faz, Deus não vai ter como interferir, porque nós vamos ter que colher aquilo que nós plantamos. Então, pense bem aquilo que você está plantando, porque você vai colher. Não tem como mudar. Isso é uma lei que já está determinado, né? E o jeito de Moisés, né, querer libertar o povo não era o jeito de Deus, né? Então isso fez com que Deus precisasse mudar a vida de Moisés. Por quê? Porque até aquele período Moisés, ele era servido, ele tinha anel na sua mão, ele tinha um cetro, né? Ele dava ordens,
ele tinha autoridade, e ele poderia ter imaginado que com todos os conhecimentos e tudo aquilo que ele estava vivendo, que ele vivia ali, seria a forma como ele, libertaria o povo de Israel. Mas essa não era a maneira como Deus tinha determinado. E, queridos, a gente precisa ter uma certeza. Aquilo que Deus determinou é muito maior do que nós imaginamos. Se Deus falou, faz desse jeito, confia. Confia. Deus sabe o que faz. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. E Deus sabe o que é melhor para nós. A segunda fase, na vida de Moisés, acontece dos 40 aos 80 anos. E aqui Deus já começa o processo de transformação. Êxodo, capítulo 2, do 16 ao 21, diz assim: Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seus pais. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, também conhecido como Jetro, este lhe perguntou, por que voltaram tão cedo? E elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Então aqui Moisés foi para o deserto, foi para Midian, e lá ele se casou com Zípora, teve 2 filhos, e começou ali começou o processo de Deus, porque no deserto, ele foi cuidar de ovelhas, foi ser pastor de ovelhas do seu sogro, ele virou empregado do sogro, servo, e nos 40 primeiros anos, os servos serviam a ele, e aqui não. Aqui, além de ser servo do seu sogro, ele ainda teve que ir para o deserto e cuidar de ovelhas. Mudou totalmente a sua vida. Mas Deus já tinha um propósito. Por que Deus levou ele para um deserto para cuidar de ovelhas? Nós ouvimos o pastor hoje falar na nossa reunião, que as ovelhas têm dificuldade de enxergar, de direcionar o caminho, e por isso que ela precisa dos pastores, para poder conduzir ela. E isso foi uma das lições que Deus começou a ministrar na vida de Moisés. Ele foi lidar com ovelhas, foi aprender, mas ele também foi conhecer o caminho do deserto, foi conhecer como era quente, como era frio, como que os animais do deserto agiam. Isso foi trazendo experiências para a vida dele. Não foi em vão. E uma das coisas que a gente pode transferir como exemplo da vida de Moisés para nós, que no deserto ele precisou aprender qual era o significado da palavra renúncia e humildade. Queridos, o deserto vai nos ensinar. Às vezes a gente acha ruim de estar no deserto. Às vezes a gente acha ruim de passar pelo deserto, passar pela prova. Mas pode ter uma certeza, Deus está conosco. Deus vai passar conosco no deserto. Nós não vamos passar sozinho. Então o que a gente precisa fazer? De vez a gente murmurar, a gente precisa perguntar para Deus, Deus, por que estou passando por isso? Aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer me ensinar? Pode ter certeza que é para algo maior, que é para algo melhor. Nada daquilo que Deus tem para nós é ruim. Quem torna ruim somos nós mesmos, com a nossa, com a nossa carne, com o nosso eu, com o nosso egoísmo, com a nossa autossuficiência, de achar,
que nós sabemos tudo, que nós podemos tudo. Mas Deus, Ele tem, né, os seus planos e os seus jeitos de ministrar. A terceira fase, queridos, que nós vemos aqui na vida de Moisés, né, que ele já começa um novo processo, e aqui ele, né, ele ouve Deus, ele encontra com Deus na sarça ardente, né, e ali Deus fala com ele, e ali Deus entrega o seu propósito e o seu chamado para a vida de Moisés, né, e algo que mexe muito conosco, né, é que Moisés, ele precisou restaurar a sua credibilidade. Êxodo 4:1 diz assim, ó: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então era chegado um tempo de Deus restaurar a credibilidade sobre a vida de Moisés. Por quê? Ele saiu fugido do Egito. E as pessoas conheciam a sua história. As pessoas sabiam o que ele tinha feito, né? Tá certo que, né, a palavra fala que muitos daquele tempo, né, já tinham morrido, e por isso que Deus aparece para Moisés, para que ele voltasse, né, porque aqueles que o perseguiam já estavam mortos. Mas o povo de Israel sabia, né, qual era a história de Moisés. Agora você imagine um povo que estava cativo há 400 anos, um assassino, uma pessoa que liderava, que conduzia ovelhas no deserto, iria aparecer do nada, ó, Deus me enviou para libertar vocês de Faraó, né? Então, as pessoas não iam acreditar, né? Por isso que Deus precisou restaurar a credibilidade, né, de Moisés. E através disso, Deus também confirmou o seu chamado, né? E duas coisas que, né, nós podemos ver através de alguns sinais, né, que Deus tanto restaurou a credibilidade quanto Deus confirmou o chamado de Moisés, né? Quando a gente vê ali que Deus pergunta para Moisés, né, o que tens na tua mão, né? Ele somente tinha um cajado, né? E é através desse cajado que Deus transfere a autoridade para a vida de Moisés, né? É através desse cajado que ele se torna uma serpente, é através desse cajado que ele, né, toca na rocha e sai água, é através desse cajado que o mar se abre. Então, através do cajado, não foi através, né, de um cetro que ele tinha lá na época de, né, quando ele estava nos palácios, não. Foi um simples cajado. Por quê? Foi a única coisa que lhe restou. Ele já tinha deixado tudo para trás. Inclusive, quando ele vai, né, para libertar o povo, para cumprir o seu chamado, ele deixa, né, seus filhos, a sua esposa, né, sendo cuidado por Jetro, para que ele vá, né, cumprir o propósito de Deus. E também nós vemos, né, uma outra confirmação de Deus é quando ele coloca a sua mão no peito, né? Deus faz uma prova com ele, coloca a sua mão no peito, e quando ele tira, a sua mão sai leprosa. E eu estava lendo, né, a respeito disso, né, e eu achei muito interessante, porque fala que Deus, através dessa atitude, Deus mostrou para Moisés, né, e ensinou ele duas lições, né, com a atitude, porque Deus manda colocar e depois Deus manda tirar, e aí ela tá limpa, né? Então, quando tira, está leprosa, e quando ele volta, ela é purificada. E eu, olhando, eu anotei aqui, né, que Deus estava ensinando duas lições para Moisés, né? A primeira é que ninguém pode controlar a sua carne. O que está em seu coração é que o tornará limpo ou impuro. Deus precisava purificar o coração de Moisés. Por quê? Porque ele tinha um coração de um assassino. E a segunda lição: Deus não pode agir e fazer milagre
na vida de alguém que se acha que está no controle. Porque ainda Moisés tinha a mentalidade do Egito, de todos os conhecimentos e de tudo aquilo, né, que ele aprendeu. E nessas 3 fases, queridos, que nós podemos aprender, né, e tirar como lição, né, que Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém na primeira fase. Depois Moisés passou 40 anos aprendendo que não era ninguém na terra de Midian. E depois Moisés descobriu em 40 anos o que Deus pode fazer com ninguém. Porque ele estava transformado para poder ser usado. Então, queridos, aqui, essa primeira parte foi um processo de que Deus fez na vida de Moisés. Mas, quando Deus o chama para esse propósito, ele precisou superar alguns medos, alguns traumas pessoais. E eu quero rapidinho comentar sobre eles para que a gente não venha, né, perder aquilo que Deus ministrou ao meu coração, né? O primeiro, querido, é que nós precisamos supere os seus próprios medos. Isso já é a nossa parte. Aqui já é algo que vai custar. Êxodo 4, 10 até o 14 diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando o que lhe deve dizer. Respondeu-lhe Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao teu encontro e se alegrará ao vê-lo. Queridos, eu parei para imaginar, né? A gente, às vezes, entender o diálogo de Deus com Moisés, né? Acho que Deus queria pegar Moisés pelo pescoço, pelo colarinho, né? Porque aqui fala que Deus se irou com Moisés. Por quê? Porque Moisés estava com medo. E como ele estava com medo, ele ia dando desculpa. Ó, eu não sei falar. Eu não posso, né? Queridos, Moisés foi treinado nas melhores faculdades do Egito, né? E ele, né, começou a dar desculpa para Deus. E quando fala aqui que nós precisamos superar os nossos medos, né? Todos nós temos medos e vamos precisar superar. E Moisés, ele precisou prevalecer sobre o medo relacionado a ele mesmo. Por quê? Porque ele achava que ele não era capaz, e realmente ele não era. Mas a presença de Deus que estava nele o faria capaz. E mesmo assim, ele não acreditou, ele não conseguiu entender que era o propósito de Deus, né? Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado a Deus, porque ele também tinha medo de Deus, e Deus precisou encorajar ele, né? Ó, eu estou contigo, vai, porque eu estou contigo. Moisés, ele também precisou prevalecer sobre o medo relacionado com os outros, né? Por quê? Ele não sabia com quem ele ia confiar. As pessoas iriam, né? Você imagine, Moisés, ele matou um egípcio para defender um hebreu, né? Na cabeça dele, ele poderia imaginar: opa, eu tenho que ser um herói para os hebreus. Mas isso não aconteceu. Ele foi acusado: você quer fazer comigo o mesmo que você fez lá com o egípcio?
né? Então esse também era um medo relacionado, né, com os outros. Moisés, ele também precisou prevalecer sobre o medo relacionado à sua capacidade. Por quê? Porque Deus que estava capacitando, e ele continuava insistindo de que ele não era capaz para aquilo, né? E o engraçado é que para cada desculpa ou justificativa que Moisés dava, né, Deus lhe dava uma promessa: eu te fortaleço, eu estou contigo. E às vezes nós estamos dando desculpa para Deus, né? Não queremos fazer nada. Eu não tenho capacidade, eu não entendo, eu, né, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, eu não sei fazer nada, né? Mas na realidade a gente sabe. Primeiro, a gente sabe falar. E tem um ditado que quem diz que quem tem boca vai a Roma, né? Então, nós sabemos falar. Então, nós podemos usar aquilo que nós temos, né, para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Anunciar a sua palavra, resgatar os perdidos e trazer aqueles que ainda estão perdidos, né? Uma segunda, né, um processo aqui de superação de Moisés, né? Vença o seu passado. Hebreus 11, 24 e 25 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés, ele não ficou acomodado lá no Egito, né? Ele, em algum momento, ele se recusou, né, a ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele era um hebreu, ele não era um egípcio, né? E ele sabia que o povo, né, que os seus irmãos eles estavam sendo oprimidos, né? Então, Moisés, ele precisou se decidir e tomar uma decisão, né? E aqui ele precisou, né, vencer o seu passado, deixar as coisas para trás. Queridos, quantos de nós estamos ainda vivendo com coisas que aconteceu conosco há 10, 15, 20, 30 anos atrás? O passado, ele serve para nós nos tirarmos lições. Porque o passado, se você traz as coisas do passado para hoje, ele deixa de ser passado e ele se torna presente. Então você vai viver de novo aquilo que você viveu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então o passado você tem que deixar lá atrás. E você tem que viver uma vida nova. É isso que Deus nos chama para nós vivermos em novidade de vida, né? E quem não se liberta do seu passado não está pronto para viver o novo de Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele precisou deixar o seu passado para viver o propósito de Deus. Uma terceira, né, superação na vida de Moisés que a gente vê aqui é que ele abandone a sua independência de Deus e das pessoas. Números 11, 16 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Queridos, tem pessoas que gostam de viver, né, independente. Não dependo de ninguém, não preciso das pessoas, eu sou autossuficiente. E às vezes tomando essa atitude, e às vezes também a gente fala que eu não preciso, eu não dependo de Deus, eu não preciso de Deus. E se a gente não superar isso, né? Por quê? Porque isso vai fazer com que o orgulho cresce dentro de nós. E quando nós chegamos a esse ponto, né, Deus não vai ter condições de poder agir. Por quê? Porque nós não queremos. Nós já deixamos para Deus bem claro: olha, eu sou independente, não preciso do Senhor.
Queridos, nós precisamos depender de Deus e também precisamos depender de pessoas. Deus às vezes vai colocar pessoas nas nossas vidas para que seja instrumento de Deus, para que na nossa edificação, no nosso crescimento, nós precisamos, né, entender que Deus ele está olhando para nós. A Bíblia diz em Tiago, né, 16, Tiago 1,6, fala que confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Nós não estamos sozinhos como igreja, não estamos sozinhos na nossa célula, não estamos sozinhos na nossa família. Nós somos seres que precisamos nos relacionar. E o principal, precisamos nos relacionarmos com Deus. Precisamos buscar a intimidade de Deus. É bom depender de Deus. É bom confiar em Deus. Uma quarta superação que Moisés também precisou, né, superar foi: não tolere as murmurações. Números 14:2 diz assim: todos, aqui não está falando alguns, está falando todos, os israelitas queixavam-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Moisés passou 40 anos com um povo que só sabia murmurar. Mas Moisés não foi contaminado pela murmuração. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia quem o tinha chamado para fazer aquela missão e para cumprir aquele propósito. Então ele se recusou a ser contaminado pela murmuração do povo. Queridos, nós, né, não sei se você já teve a oportunidade de sentar do lado de uma pessoa que só reclama ou só murmura. Você não tem vontade de voltar a sentar com ela ou de ter relacionamento. Por quê? Porque você também sai mal. Parece que vê uma carga, um peso. Agora, você imagine você conviver com todos os israelitas, né, murmurando e reclamando. A culpa é tua. Falta água, falta comida, falta isso. No Egito tinha cebola. No Egito, a gente era escravo, mas pelo menos tinha comida. Eles estavam libertos e Deus estava operando sinais e maravilhas na vida deles durante todo aquele tempo e eles não paravam de murmurar. E Moisés teve que superar isso, porque se ele se deixasse, né, ser contaminado pela murmuração do povo, né, com certeza algo de bom não teria acontecido com ele, né? E a gente vê que o povo tirou tanta paciência de Moisés que ele perdeu a oportunidade, o privilégio de entrar na terra prometida, né? Por quê? Porque ele ficou com raiva, ele se irou, né, diante de tudo aquilo que o povo estava fazendo. Queridos, uma reflexão para nós, né? Você se torna escravo daquilo que você tolera. Aquilo que você tolera é o que vai te escravizar. E se você tolera murmuração, a murmuração vai te escravizar. Por quê? Porque ela vai te fazer você, né, não viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E a quinta superação que Moisés teve, né, nesse processo dele, que ele precisou superar a incredulidade. Números 11:23 diz assim: ó Senhor, respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Queridos, aquele povo estava incrédulo, né? A gente pega pela história, né, dos 40 anos, eu acho que Moisés foi o servo de Deus que mais viu milagres, mais viu o impossível se tornando possível. Eu acredito que não tem outro personagem bíblico que tenha presenciado, tenha vivido e tenha feito
tantas, né, tantas coisas impossíveis que se tornaram possíveis, né? E mesmo assim o povo ainda se tornava incrédulo, e o povo ainda continuava, às vezes, não acreditando que Deus iria levá-los eles à terra prometida, né? A dúvida, ela é natural do ser humano, mas a incredulidade é uma escolha. Eu escolho crer ou eu escolho não crer. Então, a incredulidade é uma escolha. E o que nós temos escolhido, né? Crer ou não crer. Confiar ou não confiar, né? E a gente vê, né, numa passagem ali, quando Josué e Caleb, né, em Números 13 e 14, né, quando os 12 espias foram espiar a terra ali, né, Josué e Caleb, eles voltam com um relatório positivo, mas os outros 10 espias com um relatório negativo. E Moisés teve que lidar com a incredulidade dos 10 e ainda os 10 ter contaminado o povo, né, de que realmente não daria certo, que eles não conseguiriam vencer, né, aqueles que precisavam sair da terra para que a terra prometida fosse alcançada. Então, ele precisou, né, vencer os 10 e mais o povo, porque se ele tivesse sido deixado, né, ser contaminado pela incredulidade do povo, eles não tinham se colocado à disposição para poder fazer aquilo que Deus tinha chamado eles para fazer, né? E Deus nos chamou para superar a incredulidade. Nós cremos num Deus que pode fazer todas as coisas. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós confiamos. Queridos, e para finalizar, né, lições que eu tiro, né, dessa história, né, da vida de Moisés, né? No processo, não podemos queimar etapa na nossa vida. Temos que aprender a esperar o tempo dele, o tempo de Deus. Ele treina, forma e capacita os seus através de processo. No processo você amadurece e o seu amor por ele cresce. No processo você conhece o maior objetivo da tua vida. Nós só vamos, né, saber qual é o propósito de Deus se nós estivermos sendo processados, né? Quando você joga uma fruta, quando você joga uma verdura num processador, sai fruta depois que você joga e liga o processador? Não sai. Isso é o que Deus quer fazer com nós. Deus quer que nós venhamos assumir. Por quê? Porque Ele quer nos fazer novo. E aquilo que Deus faz é perfeito. Amém? Queridos, e na superação, nós também tiramos algumas lições para a nossa vida. Moisés superou tudo o que precisava para ser tudo o que Deus queria que ele fosse. Podemos ter todos os motivos do mundo para desistir, para abandonar o que Deus tem para nós. Mas Deus tem todos os motivos para fazer de nós uma ferramenta de libertação, de restauração e de cura. Podemos viver uma vida de superação, não por causa de quem somos, mas por causa do Deus a quem pertencemos. Isso são lições que Moisés nos ensina, né? E para terminar, Deus não desiste dos seus. Precisamos entender que devemos morrer para as nossas vontades, para que Ele possa agir em nós e através de nós. Amém? Pessoal do louvor, pode vir, né? E eu queria que você nessa noite, queridos, ouvisse essa palavra. Que você deixasse Deus transformar aquilo que precisa ser transformado na tua vida. É Deus que vai tocar na tua vida. É Deus que vai trabalhar na tua vida.
E pode ter certeza de que o trabalhar de Deus, ele é perfeito para nós. Eu também quero desafiar você a superar tantas coisas que têm te afastado do propósito de Deus. Murmuração. Querido, murmuração, ela é o mal do século. A gente reclama quando estamos sem trabalho, a gente reclama quando começa a trabalhar, a gente reclama do calor, a gente reclama do frio, a gente reclama de tudo. E Deus quer mudar isso nas nossas vidas. E trazendo para o lado espiritual, a gente reclama da igreja, a gente reclama do líder de célula, a gente reclama do pastor, a gente reclama do louvor, a gente reclama de quem está na portaria, a gente reclama. É um hábito, a gente parece que está dentro de nós, sempre a gente pender para o lado negativo das coisas. Mas Deus precisa mudar essa visão de nós. Deus precisa mudar e tirar isso de nós. E eu creio que é um tempo para que os propósitos de Deus nas nossas vidas não se percam. Vai precisar doer em nós. Vai precisar um esforço da nossa parte, tirar isso de nós. Porque se Moisés tivesse deixado ser contaminado por aquele povo, ele provavelmente não, conseguiria. A gente sabe que o propósito de Deus seria cumprido, mas poderia não ter sido com Moisés. A gente sabe que Deus depois levantou Josué, mas a gente sabe que Deus nos chamou. E se você está aqui nessa noite, foi Deus que te trouxe. O propósito de Deus para ser cumprido é na minha e na sua vida. Às vezes Deus não vai nos chamar para libertar uma nação como foi com Moisés, mas Deus vai nos chamar, para a gente libertar o nosso vizinho, libertar o nosso colega de trabalho, e às vezes libertar a nós mesmos, que às vezes estamos incrédulos e não entendendo qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Que você nesse momento, querido, você possa se colocar de pé, que você possa colocar a tua vida diante do Senhor nesse momento e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor precisa, transformar na minha vida? Que o Senhor venha transformar, mesmo que doa, mesmo que o Senhor venha arrancar de mim, aquilo que eu acho que é o melhor, mas o Senhor quer transformar a tua vida, porque Ele tem um propósito na tua vida. Entenda que você é especial para o Senhor. Nós temos ouvido falar, da última geração, e nós cremos que nós somos a última geração. Então é nós que Deus quer usar, é nós que Deus quer usar para transformar e para resgatar os que estão perdidos. E que você possa, nesse momento, colocar diante do Senhor a tua vida e se colocar como um instrumento para que o Senhor possa usar e para que os propósitos de Deus sejam cumpridos na tua vida. Abaixa a tua cabeça, querido, e coloca isso diante do Senhor.